Olá, meus amigos, estamos aqui de novo. Mais uma quinzena se passou, não é? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema número que vai falar do seguinte: isso não é coisa só da sua cabeça. O nosso estudo espírita dessa semana, mais uma vez, nós vamos falar sobre o animismo. É uma continuidade do tema da quinzena passada, não é? No qual nós conversamos sobre você confiar mais, não é? Na sua mediunidade, se conhecer mais, não é? E hoje nós vamos, como se fosse uma continuidade, falarmos do animismo. Ouçamos aí. Animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos fatos? Nenhum, nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única, e esta causa é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Ernesto Bozano, em o livro Animismo ou Espiritismo. Bom, em suma, conceituando, animismo são os fenômenos que são produzidos pelo próprio espírito do médium, não é? Então o médium estaria dando aí passividade para si mesmo. Eles são realizados com isso com as faculdades do próprio médium, sem o concurso do espírito encarnado ou desencarnado. Então é o próprio médium, o espírito do próprio médium que está ali se manifestando. Esse proceder, né, o animismo, ainda hoje, né, para alguns dirigentes de centro espírita e para alguns irmãos médiuns que trabalham na reunião mediúnica, eles entendem que o animismo ainda, por falta de conhecimento, é óbvio, trata-se de uma fraude, não é? Quando o médium está ali produzindo um fenômeno anímico, não é? Isso nós vamos depois voltar nesse assunto com mais presteza, se é fraude ou não, né? Conforme nós vamos conversando aqui. O animismo ele ocorre quando nós estamos num estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência, né? O Kardec chamou de esse fenômeno, né? Quando nós estamos no estado alterado de consciência, de emancipação da alma. Por quê? Porque nós nos libertamos, nos emancipamos parcialmente do nosso corpo físico. Ai, desdobrei. Certo? Assim, isso é um fenômeno natural e não tem nada de especial, né, de extraordinário. Por quê? Porque nós entramos nesses estados alterados de consciência em vários momentos da nossa vida. Ali quando nós estamos ali antes de dormir, antes de adormecer, nós estamos ali naquele lusco-fusco, né? Nós entramos no estado alterado de consciência. Na hora que a gente acorda meio perdido, sem saber onde direito onde está, o que está acontecendo, também não deixa de ser um estado alterado de consciência. Existem outros momentos, é quando a gente está meditando, pela prece, na reunião mediúnica, quando a pessoa está ouvindo música, ou mesmo em outros trabalhos espíritas, né? Ou espiritualistas, quando tem tambores, danças, né? Tudo isso leva a gente ali a emancipar a alma. O animismo, ele se dá nesse estado, não é, alterado de consciência, ou da emancipação da alma.
E quando nós estamos nesse estado, nós podemos agir e interagir com o mundo espiritual. Na emancipação da alma, conforme o estado de liberdade, podendo ser maior ou ser menor, né, essa separação, né, do nosso corpo, as nossas percepções elas podem aumentar, certo? Por isso que a gente pode interagir no mundo espiritual, tanto ali aquele que está ao nosso redor, como fazer viagens mais longe, as viagens astrais. Não é? No trabalho mediúnico, é muito comum as pessoas relacionarem um animismo naquele momento, naquelas mediunidades, né, de efeito inteligente, que são as mediunidades principalmente de psicofonia, ou, como alguns erroneamente ainda denominam, de incorporação. Como eu falo sempre, pelo fato de parecer que o espírito, que o médium está incorporando o espírito. Esse animismo que acontece na psicofonia, ele faz com que muitos médiums fiquem em dúvida se a passividade é de um espírito desencarnado ou encarnado, né, ou do espírito dele mesmo, né, ou do próprio médium. E ainda pior, que não há como ter certeza disso, não é? O que é de um espírito e o que é do próprio médium, não é? Por isso que existe essa desconfiança por parte dos dirigentes e dos demais trabalhadores, como eu havia dito anteriormente. Não é? Então as pessoas desconfiam se é do médium ou se é do espírito. Uma vez havendo essa desconfiança, o que é importante se definir e se separar se ali é um fenômeno anímico, se é o espírito do próprio médium ou se é uma mistificação. É só isso que nós temos que observar, não é? O crivo da razão, ele deve sempre estar aí permeando, não é, o trabalho mediúnico. A gente sempre tem que estar observando ali o que está sendo proposto, mas dentro de uma tolerância e da compreensão que Kardec sempre nos ensinou. Por quê? Porque o bom médium, como Kardec nos diz, ele é um médium bem preparado. E quando ele é um bom médium e é bem preparado, nesse caso, o animismo não é prejudicial. Por que não é prejudicial? Porque, mesmo sendo uma mensagem anímica, se for uma boa orientação, ela sempre vai ser boa, sendo tanto do espírito do próprio médium, como do espírito bom, do espírito superior. Por isso, vamos ouvir mais uma vez aí o que nos diz Hermínio C. Miranda. Ouçamos. Creio oportuno enfatizar aqui que, em verdade, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado, e, portanto, anímicas. Hermínio C. Miranda, em um livro Diversidade dos Carismas. Por fim, meus amigos, se a mensagem é boa, não importa se ela é fruto do animismo ou fruto de uma passividade de um espírito encarnado ou desencarnado, não é? Então, se você é médium e se vier na sua mente uma mensagem de que a vacina contra a Covid salva vidas, verbalize. Viva o SUS! Viva a Secretaria Municipal de Saúde! Independentemente de ser um pensamento seu, do seu espírito anímico, ou de ser de um espírito encarnado ou desencarnado que é mediúnico. Tá bom, meu irmão? Era isso que eu queria dizer nessa quinzena. Fiquem todos com Deus.
uma boa semana repleta de êxito, não é? E de força. Sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau!